Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Troll, parte 2, capítulo 9. Huda conheceu o marido, Ismail, pouco depois do ataque a Haman Shod. Acometido por uma crise de amidalite durante uma visita a Tunis, ele buscou tratamento no ambulatório em que ela atendia. Ismail vivia em Moscou, onde estava prestes a concluir um doutorado em Relações Internacionais e atuava como diretor do Sindicato Estudantil Palestino, um caminho rápido para a liderança política nacional. Estava em Tunis para um encontro de ativistas de sindicatos estudantis de todo o mundo. 5 anos mais velho que Huda, lembrava vagamente um herói de filme de ação, com uma cabeleira castanha desgrenhada e um bigode cheio. Havia 3 características que Huda considerava essenciais em qualquer pretendente: ser instruído, ser membro do Fatah, o que, para ela, indicava uma pessoa moderada, como seu pai, e, ao contrário da maioria dos homens que conhecia, não se sentir intimidado por uma mulher inteligente e bem-sucedida. Em termos concretos, isso envolvia demonstrar apoio a seu plano de retomar os estudos para se especializar. Ismail atendia aos 3 requisitos. Ficaram noivos 5 dias depois de se conhecerem. Após, Ismail voltou a Moscou. No ano seguinte, Huda se mudou para a cidade, alojando-se nos dormitórios da universidade. Impressionada com a erudição dos russos, apaixonou-se pela capital e pela cultura do país. Depois de aprender russo, começou a estudar pediatria, mas logo engravidou, o que a transformou de maneira que ela própria não esperava. Testemunhar o sofrimento de crianças passou a ser insuportável. Estava decidida a mudar de área quando Ismail soube que Arafat o havia nomeado para um cargo diplomático em Bucareste. Quando Huda aventou a possibilidade de ficar sozinha em Moscou para finalizar o treinamento, um professor a desaconselhou. Marido e mulher são como agulha e linha, disse. Aonde a agulha vai, a linha deve seguir. Em Bucareste, além de aprender romeno, Huda teria que recomeçar do zero uma nova faculdade de medicina, de modo que aproveitou a chance e mudou sua especialidade para a endocrinologia. Gostava da lógica e do raciocínio crítico inerentes à profissão e, em termos mais práticos, ponderava que não precisaria atender a emergências, o que lhe permitiria passar as noites em casa depois que a filha nascesse. O casal chamou a menina de Hiba, dádiva. Sua chegada, no entanto, pôs à prova o relacionamento. Hiba era uma menina difícil, que chorava sem parar, e Huda recebia pouco apoio de Ismail. Tinha de amamentá-la e cuidar dela sozinha, ao mesmo tempo que estudava endocrinologia, servia comida para estudantes palestinos carentes e organizava jantares para diplomatas, visitantes palestinos e autoridades romenas. Engravidou de novo poucos meses após o nascimento de Hiba e, ao final da gestação, estava tão exausta da obrigação de lidar com o choro incessante da primogênita que escolheu para o segundo bebê, um menino, um nome que traía um desejo: Hadi, calmo. Huda viajou para Homs, onde contava com o apoio da família, para o parto. Em casa, Ismail a culpava pelo próprio estresse. Fora ela quem havia decidido continuar os estudos enquanto criava 2 filhos pequenos com apenas 1 ano de diferença. Nada tinha contra a ideia de que ela se especializasse, mas não ajudaria na cozinha, no cuidado com as crianças ou com os convidados. Contanto que essas tarefas fossem cumpridas, ela podia estudar o quanto quisesse. Sabe-se lá como, Huda conseguiu. Aprendeu romeno, concluiu os estudos, educou as crianças, organizou jantares e chegou mesmo a dar à luz mais um menino, Ahmad,
em 1991. Embora exausta e insatisfeita com o casamento, parecia uma mulher feliz e afortunada. Uma médica bem-sucedida, casada com um homem respeitado e mãe de 3 filhos. Após os acordos de Oslo, milhares de membros da OLP puderam voltar aos recém-estabelecidos bolsões de autonomia palestina em Gaza e na Cisjordânia. Huda, que jamais havia trabalhado para a OLP, só poderia fazê-lo na companhia de Ismail. Ele, no entanto, gostava de Bucareste, uma capital à beira-rio apelidada de Paris do Leste, bem como da vida de diplomata, e não desejava se mudar. Huda insistiu. Conhecia Israel e, se não aproveitassem a oportunidade, depois não conseguiriam permissão para entrar na Palestina. No íntimo, porém, tinha outro motivo para desejar aquele retorno. Apesar da situação delicada de seu casamento e da recusa do marido em ajudá-la, sonhava em ter um filho em solo palestino. Era sua chance de replantar uma semente na terra onde sua família havia sido arrancada. O casal se mudou em setembro de 1995, um ano antes de Israel suspender a entrada de funcionários da OLP. Huda deu à luz o 4º filho no ano seguinte, uma menina a quem chamaram Lujen, Prata, nome cuja inspiração veio do verso inicial de uma de suas canções favoritas de Fairuz. Era o auge do que foi chamado de processo de paz. O primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, havia acabado de assinar o 2º Acordo de Oslo, conhecido como Oslo II, que delineava os enclaves de soberania limitada palestina nos territórios ocupados. Para Huda, aquele acordo não valia de nada. Rabin foi categórico ao afirmar que não haveria Estado palestino, nem tampouco capital em Jerusalém, que mais assentamentos seriam anexados à cidade, e novos blocos de assentamentos construídos na Cisjordânia, e que Israel jamais retornaria às fronteiras que delimitavam o país antes da Guerra de 1967. Muito embora o atual território compreendesse 78% da Palestina histórica. Na Cisjordânia e em Gaza, os 22% restantes, ou na parcela deles que Israel não havia colonizado, anexado ou reservado para controle militar permanente, os palestinos recebiam, nas palavras de Rabin, menos que um Estado. Mesmo essas migalhas, porém, eram generosas demais para alguns israelenses. Rabin foi assassinado por um nacionalista ortodoxo pouco mais de um mês depois que Huda e Ismail se mudaram com os filhos para a Cisjordânia. Ao receber a notícia em sua casa em Gaza, Yasser Arafat chorou. Os palestinos que haviam regressado aos territórios ocupados graças ao Acordo de Oslo eram conhecidos como repatriados. Huda achava o termo ridículo. Depois de ser uma refugiada na Síria, uma exilada quando viveu brevemente com os pais no Golfo e uma imigrante na Romênia, era agora uma repatriada. Por mais que estivesse em território palestino, para que pátria poderia dizer que havia voltado? Com certeza não fora para nenhum lugar que ela, seu pai, seu tio ou sua avó conhecessem. Seu marido não pudera regressar à casa da família em Jabal Mukaber, situada na parte anexada de Jerusalém. Assim, os dois tinham fixado residência na vizinha Sawari, fora dos limites do município. Sawari e Jabal Mukaber já tinham sido um único vilarejo, mas, com o Acordo de Oslo, os palestinos do leste de Sawari passaram a precisar de autorização para visitar os parentes em Jabal Mukaber, ou até mesmo enterrar seus mortos no cemitério. Algum tempo depois, o muro de separação dividiu ao meio o centro de Sawari. Huda se sentia deslocada ali. Os habitantes lhe pareciam rudes,
como se vivessem em outra época. O dialeto deles era difícil de entender, e ela se sentia envergonhada por não compreender a fala de seus conterrâneos palestinos. Os vizinhos tampouco lhe causaram boa impressão. Eram pessoas típicas das montanhas, que em nada se assemelhavam aos habitantes de Haifa litorânea e cosmopolita das histórias de sua avó. Nem mesmo a própria Haifa, quando Huda, por fim, teve a chance de visitá-la, guardava semelhanças com as descrições que ouvira na infância. Como repatriada, Huda se sentia cada vez mais alheia à sociedade ao seu redor. Os repatriados que haviam voltado com Arafat ocupavam os cargos mais importantes da nova sulta, em detrimento dos palestinos locais que tinham liderado a intifada. O retorno dos exilados só se tornara possível graças ao sacrifício desses locais, cuja vida, no entanto, apenas piorou com os acordos de Oslo. Além de maiores restrições de deslocamento, o desemprego disparou quando Israel passou a substituir os trabalhadores palestinos por estrangeiros, recrutados sobretudo na Ásia. No ano seguinte à chegada de Huda, quase um terço dos palestinos estava desempregado. Quase todos os repatriados, por outro lado, tinham um emprego na rede de favores cada vez maior de Arafat. As pessoas comuns passaram a se ressentir dos repatriados, responsabilizando-os pelos acordos de Oslo, pela corrupção e pela opressão ferrenha das forças de segurança palestinas, figura-chave na perpetuação da ocupação israelense. Indivíduos próximos a Arafat embolsaram dezenas de milhões de dólares do dinheiro público, a maior parte desviada por meio de uma conta bancária em Tel Aviv, e alguns chegaram a lucrar com a construção de assentamentos. Arafat fazia graça da situação. Certa vez, relatou a seu gabinete que havia acabado de receber um telefonema da mulher informando que a casa tinha sido invadida por um ladrão, ao que ele respondera que aquilo era impossível, pois todos os ladrões estavam diante dele naquele exato momento. Brincadeiras à parte, Arafat sabia que estava ameaçado pela insatisfação geral com os acordos de Oslo e com o regime autoritário que haviam criado. Quando 20 figuras públicas fizeram um abaixo-assinado contra a corrupção, as mentiras e o despotismo da sulta, mais da metade delas foi detida, interrogada ou condenada à prisão domiciliar. Outras foram espancadas ou levaram tiros nas pernas. O que mais preocupava a Huda era a cooperação da sulta com Israel, no que dizia respeito à segurança interna do país. Ismail trabalhava no Ministério do Interior, que, com o auxílio de uma ampla rede de informantes, supervisionava o monitoramento e a detecção de palestinos que continuassem a resistir à ocupação israelense. Huda ficava horrorizada com a quantidade de cidadãos que estavam traindo uns aos outros, até mesmo entre os seus comandados do ambulatório da UNRWA, havia informantes que induziram visitas e interrogatórios de agentes da inteligência israelense. Huda, no entanto, recusava-se a mudar sua conduta ou se autocensurar, e manteve a postura desafiadora e politicamente engajada no trabalho. Para ela, o propósito do que fazia sempre havia sido não só humanitário, mas também nacionalista. Tratar os refugiados significava fazer algo por seus compatriotas.